A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo, nossa graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Meus queridos hermanitos e hermanitas, sejam todos bem-vindos a nosso canal em YouTube. Já vai metendo o dedo no like, compartilhe para seus grupos, porque você só encontra apologética bíblica 100% na Bíblia Sagrada para mostrar que esse livro é católico nos nossos canais. Nas minhas apologéticas. Nós temos aí também o nosso irmão João Batista, que está também trazendo apologética bíblica, mostrando na Sagrada Escritura. Né? E então o Padre Luiz Toro, que, cara, é a referência no mundo da apologética, né? Referência no mundo da apologética da Sagrada Escritura. É o Padre Luiz Toro. Despertou muitos apologistas. Né? E tem trazido os filhos que abandonaram a casa para casa, né? Como o filho pródigo. Caiu em si, se arrependeu e disse: voltarei para meu pai e direi: pequei contra ti e contra o céu. Né? A apologética do Padre Luiz Toro tem salvado vidas. Graças a Deus nós também temos trazido muitas pessoas que estavam no protestantismo para a casa verdadeira, onde tem pai e mãe. Louvado seja Deus por isso. Meus irmãos, ali embaixo, vamos ver, está escrito lá embaixo, olha só. Contribua com esse apostolado. pixtabira674@gmail.com. Esse pix está no nome da minha esposa Maria Juliana, para que você possa nos ajudar. Né? Nós caminhamos com a graça de Deus e com as suas ajudas. Hoje mesmo que eu estou gravando esse vídeo, vamos sair em missão. Vamos para a nossa cidade, né? O pessoal que mora próximo à nossa cidade. Vamos rezar o terço, né? Levando o terço da Virgem Maria, né? Levando Cristo nos passos da Imaculada para essas pessoas, para evangelizar essas pessoas. Graças a você que contribui para a gente colocar a gasolina na moto para ir, para a gente colocar o óleo na moto para poder ir. Né? Louvado seja Deus por sua vida. Meus irmãos, se você tem condição, contribua, nos ajude. Tá? Se não pode, reze por nós. Reze por nós, precisamos de suas orações. Meus irmãos, hoje o que nós mais vemos é pessoas criticarem, não só pessoas de fora criticarem a igreja, como pessoas de dentro. Hoje os de dentro estão abrasados, se abrasaram-se em criticar o Papa, em criticar padres e bispos. Até mesmo quando não são da própria linha teelista. Nós vemos isso. Ah, esse Papa nós reconhecemos que ele é o sucessor de Pedro. Mas esse Papa, não conhecendo a verdade sobre o Papa falar em cátedra, quando ele está exercendo o poder das chaves, acha que tudo que o Papa fizer, né, está falando em cátedra, acha que tudo que o padre falar é questão de doutrina. E não é. E aí vão logo descendo o porrete no Papa. Já vão logo criticando o Papa. Não é? E é preciso ter cuidado com isso. Nós sabemos que no decorrer da história não houve papas tão santos assim. Como nós vemos que no tempo de avião tinha 3 papas, né? Que confusão, 3 papas, só um era o original. Nós vimos em vários lugares, vimos em vários, que isso aconteceu. Aquele papa fez uma homilia dizendo que Maria Madalena, que Maria de Betânia era a mesma pessoa. Sabemos que não é. Então, nós sabemos que houve, para mostrar, o primeiro papa, o primeiro escolhido, para mostrar que ele não é perfeito como Cristo é. Só Jesus é perfeito. Aqui nós lutamos para a perfeição. Não tem ninguém perfeito. Certo? Nenhum Papa é perfeito. Ele luta pela perfeição também, porque ele é um ser humano como nós. Mas as pessoas costumam endeusar o Papa. Ah, o Papa é Deus. Ele não pode ser pecador. Ele é perfeito. Ele não pode falhar aqui, falhar ali. Entendeu? É dessa maneira que nós vemos. E a Bíblia diz o que a respeito? Né? Santo Inácio, quando nós usamos a patrística, ele diz que aqueles que vai contra o magistério da igreja, contra o bispado, o presbiterado
e o diaconato, é se tornar o primeiro filho do demônio. Não é? Então nós vemos aí isso acontecer, essas perseguições ao bispo de Roma. Olha o que diz 1 Timóteo 5,19. Vamos ver aqui uns 3 a 4 versículos a respeito disso. Vamos lá. O que é que diz aqui no 1 Timóteo 5,19? Não recebas acusação contra um presbítero. Que está falando tanto para o bispo, como para o padre, como para o diácono. Se você não tem provas. Senão por 2 ou 3 testemunhas. As pessoas não têm testemunhas, aí pegam palavras de cardeais hereges, que já apostataram da fé, cardeais que vêm fazendo panelinha contra o Concílio Vaticano II e contra o Papa, que nem Dom Vegando, né, Leferre e Companhia Limitada, e tantos outros cardeais que apostataram da fé. Então essas pessoas dão asa. Essas pessoas que já têm dentro deles o sedevacantismo, elas dão asa a isso. As pessoas que já têm dentro delas, né, a doutrina teelista, dão asa a isso. E é aí que uma das aparições, não sei, reconhecida pela igreja, que Nossa Senhora vai dizer, não sei qual é, não tenho muito conhecimento sobre a aparição dele, vai dizer que o ódio de Satanás sempre se levantar contra o Santo Padre. Santo Inácio também escreveu sobre isso. Santo Inácio fala muito, prezando sobre o magistério da igreja. Ele diz, a pessoa que esconde alguma coisa do bispo é se tornar o primeiro filho do capeta. Né? Esconder do bispo, imagina acusar o bispo. Falarmos aqui dos teelistas e o que a teologia da libertação faz, de um modo geral, está certo. Né? Mas perseguir, como muitos perseguem vorazmente, ao pé da letra, isso não é de Deus, não. Veja, uma acusação contra um padre, uma acusação contra um bispo, está dizendo que tem que ter 2 ou 3 testemunhas, pessoas que viram veridicamente. Então tem o veredito. Não é? Eu me lembro que uma vez estavam tentando, fazendo ciladas para São Felipe Neri, e aí contrataram 2 prostitutas, né? E colocaram as prostitutas num quarto separado, e mandaram São Felipe Neri entrar lá. E São Felipe Neri entra, que era para acusarem ele. Eles fecham a porta. E aí eles vão chamar o superior geral. Agora sim, agora ele vai cair do trono. Quando o superior vem, que eles abrem a porta, tá as 2 prostitutas chorando e São Felipe Neri pregando o evangelho para elas. Vocês estão vendo, meus irmãos, que até de um mal Deus tira um bem maior. Aqueles caras jogam, eles colocam São Felipe Neri na armadilha e ele evangeliza as prostitutas que se convertem e que são batizadas. Já pensou? Olha só, versículo 20. Aos que faltar as suas obrigações, repreende-os. Está falando de quem? Dos presbíteros. Repreende-os diante de todos, para que também os demais se atemorizem. Aqui nós não podemos... Tem muitos que fazem isso. Que o padre começa a dizer heresias na homilia, e que muitos se levantam e dizem, olha, isso aí não é assim não. Isso aí está assim, assim, assim. Tem muitos que fazem isso. Mas o bom é chamar no particular, para que o sujeito não venha passar vergonha. A padre, esse que o senhor disse. Como eu ouvi esses dias, né, na missa de Corpus Christi. No finalzinho da homilia, o padre disse, Jesus foi e deixou o símbolo do seu corpo para nós. Isso não é um ditado protestante? Falar que a Eucaristia é um símbolo? Pois é. Meu pároco disse isso. Mas meu irmão fala, sim, mas aí estava a Assembleia toda e todos ouviram como eu ouvi. Quer dizer, a minha esposa disse que não ouviu. Então, repreender, ensinar, exortar e dizer isso não está correto, não está conforme a sã doutrina da igreja. Não é? Num particular. Está dizendo que isso é santo. Se não cumpre bem as obrigações, está aqui, os que faltam as suas obrigações de padres, de bispos. Não é? Agora, acusar é uma coisa muito séria. Olha só, vamos continuar.
Vejam só. Salmo 104, versículo 15. Essa foi a primeira apologética, quando a gente não conhecia, a gente não sabia que tinha teologia da libertação dentro da igreja, e muito menos que sabia que o nosso clero era da teologia da libertação, juntamente com o bispo, que foi o segundo bispo da diocese. Era um bispo conservador, era um bispo tradicionalista, tradicional, e que acabou recebendo e aceitando a teologia da libertação, aí nos anos 60, e colocou todo o nosso clero na teologia da libertação. É uma tristeza isso. Vejam só. Aqui no Salmo 104, versículo 15, aí naquela época a gente defendia os padres e caçava na Bíblia, encontrava versículos para defender os padres. Dizia, olha, o padre de tal paróquia, ele está nas práticas do homossexualismo. Pessoas pegavam em fraga, pessoas vinham assim, e a gente achava que era apenas perseguição aos padres, e usava a Bíblia para defender os padres. Mas na realidade aquelas pessoas tinham razão, elas estavam certas, porque elas tinham provas, 2, 3 testemunhas, elas tinham provas disso. Não é? Então aqui, ó, 104, Salmo 104, verso 15 diz, ó, não ouseis tocar nos que me são consagrados. Outra vez, não, precisa explicar isso aqui, irmão, amados. Não ouseis a tocar nos que me são consagrados. Sempre tem que haver arrependimento no coração por perseguir os padres. Sabe o padre da teologia da libertação, que às vezes a gente fala isso, tem que falar dele? Mas mesmo ele sendo da teologia, dessa linha teelista, mas os sacramentos que vêm das mãos dele, é o que nos salva. Não são chegados tanto a sacramento, certo que ensina esse sacramento de uma maneira errada, são um conceito, né, literal da coisa, e não é. Mas, mesmo assim, recebemos a absolvição, perdão dos pecados por suas mãos, a Eucaristia por suas mãos, quando vai a unção dos enfermos, né, a gente vai arrastando, mas consegue arrastar. Né? Então diz aqui, ó, não useis a tocar nos que me são consagrados. Eles são os consagrados. Que é consagrados, irmão Fábio? Ordenados, é os que têm o sacramento da ordem. É o bispo, é o padre, é o diácono. Nem maltratar meus profetas. Aí está. E aí quem são os profetas? Nós somos profeta, sacerdote e rei. Porque o padre que é profeta, o padre que tem a voz profética, não podemos maltratá-los. Temos que incentivá-los, temos que ajudá-los, que engajar no ministério dele para que cresça cada vez mais. Agora, nós sabemos que você vê esse congresso, né? 18º Congresso Nacional. Pega um versículo, não é? Eucarístico. Aí pegam para falar, aí pega eucarístico e transforma no pão comum. 18º Congresso Eucarístico. Vem ler esses dias colocados na minha mão. Aí eu li o papel. Vai falar. Transformando, usando a Bíblia em passagens comuns. Transformando versículos da Eucaristia em pão comum. Que é partilhar o pão de cada dia com o próximo. Isso é a teologia da libertação. Transformando o maior de todos os sacramentos, a Eucaristia, em algo comum, em algo banal. Chega a ser pior do que o protestantismo, que diz que é símbolo, que é representação. Uma tristeza isso. Não é? Então isso tem que ser denunciado, como faz o Bernardo Custer. Custer? Sim. Ele está fazendo um belo papel. De cristão. Nós somos, no magistério, nós somos os fiéis, somos os menores, mas temos que falar a verdade. Doa quem doer. Não é? Não perseguindo, falando e maltratando e dizendo isso e aquilo, xingando como o protestantismo faz. Né? Dizendo que o Papa é a fera, que é o anticristo, não sei o quê. Isso é o que faz as heresias atuais. Protestantismo. Certo que dentro da igreja já tem gente com esse mesmo pensamento protestante. O protestantismo é do diabo, o sedvacantismo, o tradicionalismo, os chamados tradicionalistas radicais e todos os outros que se opõem ao Papa e o concílio da igreja, que a igreja liga na terra está ligado no céu, estão desligados. Quem não está ligado à igreja não está ligado ao céu. Quem não tem parte com a igreja é pagão.
Se não ouvir a igreja, não escutam a igreja. Segue seus falsos raciocínios. Capítulo 18, versículo 17 de Mateus, se não escuta a igreja, seja pagão para ti. Pagão. É doutrina. Certo? Vamos para mais versículos. Está claro isso aqui? Vamos lá. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 31. O que está escrito? Teme a Deus com toda a tua alma. Se nós tememos a Deus com toda a nossa alma, o que é que tem depois da vírgula? E tem um profundo respeito pelos seus sacerdotes. E aqui inclui, porque até o padre, o Santo Padre e o Papa, ele é o Santo Padre, ele é um padre. As funções do bispo, o bispo é um padre, o presbítero é um padre, o Papa é um padre, o Santo Padre e o Papa. A Virgem Maria nas aparições, reconhecida pela igreja, que cita o Papa, fala o Santo Padre. Se a própria Virgem Maria chama a Virgem Maria que é santa, que é perfeita, o Santo Padre, veja. Aí vai nós meter pedra e rogar. Esse Papa é isso, esse Papa é do secular. Teme a Deus com toda a tua alma. Tenha um profundo respeito pelos seus sacerdotes. Temos que respeitar, em particular, a pessoa, sim, porque tem as mãos ungidas. Mesmo sendo tealista, ele não sabe o poder que tem de salvar as pessoas em suas mãos. Os padres tealistas não passam na cabeça deles. E muitos que vêm nesse conceito, desde os seminários que estão formando, e agora estão levando para as escolas e abrindo capela para doutrinar o povo. Porque a teologia da libertação ela trabalha para que o comunismo tome conta do mundo. A teologia da libertação ela trabalha para a manifestação do anticristo. Não é? Então, assim, nós temos que fazer a nossa parte. Ou seja, ela é os anticristos, como os protestantes são. Desde o gnosticismo até o protestantismo. Só que agora está por dentro, corroendo a doutrina da igreja. As ordens estão em desordens. Mas haverá, meus irmãos, uma igreja pequena, como disse Dom Adair José, tem um vídeo aqui no canal. Dom Adair José, ele diz que dentro desses 70 anos, 60 a 70 anos, haverá uma igreja santa no Brasil. Pequena, mas santa, forjada no fogo e em conhecimento. A apologética está transformando a vida de muitas pessoas. A apologética tivesse nos seminários, como o Padre do Estouro tem implantado nos seminários a apologética. Grandes sacerdotes vão fluir dessa vertente. Sacerdotes que têm amor aos sacramentos, que ensinam os sacramentos, que ensinam a doutrina da igreja. Mas mesmo assim, sendo tealista, temos que respeitar, como a Sagrada Escritura, como Deus fala pela boca de Jesus ben Sirac. E o último versículo, olha só. Para nós finalizarmos, o que muitas pessoas não conhecem. Que nós temos que ter o Padre por santo por causa dos sacramentos. Esse versículo está claro. Nós temos que ter o Padre por santo por causa dos sacramentos. Não que ele, por seus méritos, seja santo. Não tem santo aqui. Se luta pela santidade, não tem santo aqui. Lutamos para ser santo. Diria um freio numa pregação, da celebração da palavra. Não existe santo aqui. Lutamos para ser santos. Veja o que diz aqui, ó, 21 de Levítico, verso 8. Está escrito na Bíblia da Ave Maria. Terás, pois, o sacerdote por santo. Veja. Terás, pois, o sacerdote por santo. Porque por os seus méritos que é santo? Não, mas por quê? Porque ele oferece o pão de teu Deus. Pacatá! Está aí porque nós temos que ter o Padre por santo. Porque ele oferece o pão de Deus. E Jesus disse isso no capítulo 6 de João. E aqui está o pão de Deus e vocês não creem nele. O sacerdote oferece o quê? Jesus Cristo. Jesus Cristo que é o pão de Deus. Ah, meus irmãos, se vocês pudessem entender. O Padre, pelas mãos do Padre de ordenação apostólica, de sucessão apostólica, ele nos dá Jesus por suas mãos na Eucaristia, Jesus vivo. Não é na Eucaristia, é a Eucaristia, Jesus vivo. Corpo, sangue, alma e divindade. Aquela hóstia foi transformada. E é por suas mãos que nós recebemos, que é como da minha carne bebe meu sangue, tem a vida eterna. Então nós temos que ter o sacerdote por quê?
porque ele é santo, não, porque ele oferece o pão do teu Deus. E quem é o pão do nosso Deus? Jesus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E o Padre nos dá. Jesus disse, recebam, este é o meu corpo, tomai e comei, que será entregue por vós. Fazer isto. Continue entregando, eu entreguei a vocês para que vocês entreguem aos fiéis. Continua faz 2000 anos, até que eu venha. 1 Coríntios 11, 28, 26. E ele continua nos entregando, Jesus vive do jeito que Jesus entregou aos apóstolos. Carne e sangue do Senhor. Pão vivo descido do céu, o seu pão vivo, João 6,51. Por quê? Você já entendeu, né? Por que temos que ter o Padre por Santo? Porque ele nos oferece Jesus Eucarístico, Jesus vivo. A hóstia consagrada para mim e para você na Santa Missa. Pelas mãos dele, mandai-vos o Espírito Santo, que o milagre da transubstanciação aconteça. Que o pão se transforme em Cristo vivo. Que o sangue se transforme em Cristo vivo. Entrarei em sua casa, cearemos juntos. Isso é ter vida eterna em cada um de nós. Veja, cuidado. Depois do ponto diz, ele será santo para ti, porque eu, o Senhor, que vos santifique, sou santo. Deus santifica o sacerdote para que ele seja santo. Ele é escolhido do meio do povo para santificar os dons em favor do povo de Deus. Como diz Hebreus, capítulo 5, versículo de número 1 e 2. Deixa eu pegar aqui nessa Bíblia de bolso. Bíblia miudinha, né? Olha só. Em verdade, todo sacerdote é escolhido dentre os homens e é ordenado a favor, constituído em ordem a favor dos homens, como mediador das coisas que diz respeito a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados, para nos santificar. Veja, dons, oferecer dons e sacrifícios. Qual é o sacrifício? O sacrifício é esse. Carne e sangue de Cristo. Nos dá Jesus a renovação do santo sacrifício da cruz do Calvário. E dons e sacrifícios. Veja, dons. Um desses é perdoar nossos pecados no sacramento da confissão. Então veja, Deus disse, eu que santifico. Deus está dizendo, eu que ordeno, sou santo. Deus que sagrou, foi Deus que ordenou, que é Jesus, que é Deus. Lá em Lucas capítulo 19, versículo 20. Mateus 26, a partir do versículo 26. Quando Jesus institui a Eucaristia, Jesus institui a ordem. Jesus está ordenando, é uma ordem para eles. Fazer isto em memória. Façam. Eu estou entregando a vocês para que vocês continuem entregando. Recebam, se alimentem da vida eterna, colocando a vida eterna dentro de vocês, e vocês vão colocar essa vida eterna dentro dos fiéis. Faz 2000 anos que a igreja fez isso. Certo, meu querido irmão? Está aqui esse pequeno vídeo, não é? Cuidado com perseguição, não é? Particular a padres. É muito perigoso. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.